No decorrer da semana, o fluxo de informações foi imenso. Diariamente fiz pente fino na imprensa internacional para trazer as notícias mais confiáveis para o canal. E qual não foi minha surpresa ao me deparar com o vídeo do biólogo Átila Inamarino, pós-doutor em genética molecular pela Universidade de Yale. Ele é um dos pioneiros em divulgação científica no YouTube, com o canal Nerdologia, aberto em 2010. Há 7 meses, Átila abriu seu canal pessoal e no último mês fez lives sobre a evolução da pandemia, utilizando como exemplo países onde o surto aconteceu primeiro. O biólogo é especialista no assunto e sabe muito bem como as epidemias se propagam rapidamente. Ele estudou a SARS, o Ebola e a Zika. Na sexta-feira, dia 20, Átila contou por que Estados Unidos e Europa mudaram radicalmente de estratégia, depois de um estudo apontando que, se nada fosse feito, o número de vítimas fatais chegaria à casa dos milhões. Como alertou Richard Hatchett ao Channel 4 da Inglaterra. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de mortes de cada país. Esse gráfico que está na minha frente me tampando aqui é o gráfico de mortes por dia na China, que começaram em janeiro e foram até o começo de março agora e ainda estão acontecendo algumas. E esse gráfico dá o número de mortes da Itália em azul, que é o que vocês estão vendo. Teve número de casos que fez isso aqui, ó, subiu e desceu. A Itália ainda está na reta de subida de casos. Então você pode olhar para o coronavírus hoje e falar, mas tem outras doenças que matam muito mais. A tuberculose mata 10 mil pessoas por dia. Essa outra doença X ou Y mata não sei quantas mil pessoas por dia. Só que essas doenças matam um número constante de pessoas todos os dias. O coronavírus está matando um número crescente de pessoas por dia. A Itália parou o país quando eles chegaram em 10 mil casos acumulados. Quanto mais a gente demora para parar um país, a gente não sabe que teto que pode ser. E a Espanha tinha poucos casos registrados, mas a Espanha não implementou medidas de contenção. E o que aconteceu com ela foi que em menos de uma semana ela já passou os 2 países. E a Espanha está crescendo mais do que a Itália em novos casos por dia. Quando a gente adota o que o Ministério da Saúde adotou aqui no Brasil, que é o critério de medição de pessoas que dão entrada no hospital com sintomas, a gente deixa de ver os casos recém-infectados, a gente deixa de ver o total de pessoas infectadas e começa a olhar para o passado, para quem se infectou lá atrás e ainda não desenvolveu sintomas e ainda não desenvolveu as complicações. Isso aqui é o número de casos novos por dia desde o começo da epidemia entre Brasil, Itália e Espanha. Tá? A Itália tinha mais casos registrados e cresceu mais rápido. Ela é a linha azul, dá para a gente ver muito bem. A Espanha começou mais tarde, mas como eu falei para vocês, está crescendo mais rápido do que a Itália. E o Brasil, que começou devagar, está crescendo em um ritmo mais rápido que o ritmo da Itália até agora. No Brasil todo. Em menos de uma semana, a gente deve chegar em casos registrados na casa de dezenas de milhares. Se os Estados Unidos parassem, como a China parou, e já passou essa fase, eles já estão com muito mais casos do que isso, a gente poderia esperar que eles teriam pelo menos 3 Wuhans acontecendo dentro do país. É provável que a gente tenha mais casos acontecendo em estados mais populosos, em cidades mais populosas, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, mas a gente só vai ver os casos nesses lugares quando os casos tiverem que ser hospitalizados, quando eles tiverem que ser enterrados, porque as pessoas começaram a morrer. Estamos tomando medidas como essas de converter hospitais e de fazer as coisas para que isso aconteça, para que a gente consiga se proteger e atender as pessoas dentro do que vem pela frente. A gente já está se preparando para o pior, mas a gente não tem empresas parando, trabalho parando e todo mundo que podia ser dispensado e está em casa, dispensado e em casa. Nenhum país pode parar serviços essenciais. A China, a Itália, qualquer um deles mantém comércio funcionando com farmácia, com supermercado, mas a circulação de pessoas precisa parar. Cientistas servem para isso, a gente serve para ser consultado, para dar para as pessoas números que orientam políticas públicas, que fazem as pessoas decidirem o que é importante ou não. Então um grupo muito competente de pesquisadores pegou os dados da transmissão da Covid-19 na China, pegou os dados da transmissão da Covid-19 na Coreia do Sul, puxou os dados ingleses de número de pessoas, demografia, quantos anos cada um tem, quantas escolas tem, como as coisas se espalham em escola e por aí vai,
também projetaram o que aconteceria nos Estados Unidos, em termos de número de casos e transmissão. A gripe comum que circula, que todo mundo adora comparar com o coronavírus, ela não pode infectar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe. O potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população. Essa aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, é a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. São pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis. E o que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto. Essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital, e aí quem não tem leito vai ter que ficar em casa, não vai ter acesso a respirador, não vai ter acesso a oxigênio, porque o coronavírus destrói o sistema respiratório e a pessoa precisa de alguma coisa para ajudar ela a respirar. O que acontece com o Covid aí é que a letalidade dele dobra. A Inglaterra teria 1 milhão de mortos. Foi esse 1 milhão de mortos até agosto que fez a Inglaterra voltar atrás e decidir fazer alguma coisa para parar o país. E o Brasil tem uma outra condição, que são favelas e regiões muito mais, com uma condição de vida muito pior, onde fica muito mais difícil de você fazer isolamento e de você manter as pessoas longe umas das outras, em cada cômodo. Em laranja é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa. Se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus e mandar essas pessoas para casa. Em amarelo é o que acontece se você, além de isolar os casos, manter os familiares de quem foi infectado em quarentena em casa. E em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em Wuhan, que é isolar todo mundo, quarentena em casa de todo mundo, e pelo menos os idosos não podem sair de casa. Em nenhum dos cenários que eles simularam aí, o número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo. Outro vídeo que correu o mundo foi a palestra de Bill Gates de 2015. Ele previu que a maior ameaça da humanidade não é a guerra, e sim a gripe. Naquele ano, a África estava lutando contra a epidemia de ebola, e o criador do Windows alertou que não estaríamos preparados para uma pandemia, por causa da falta de investimentos no desenvolvimento de vacinas. Bill Gates afirmou que se todos os povos não tiverem o mesmo acesso a saneamento e serviços médicos, um simples vírus de gripe poderia nos derrubar, pois todos estamos interligados. A ameaça global acabou revelando a face real de certos governos e elites econômicas. Enquanto no Brasil, uma MP quase foi emitida para preservar empregos, mas deixando os trabalhadores sem salários por 4 meses, países como Dinamarca e Holanda estão garantindo 80% dos salários dos trabalhadores. O presidente de El Salvador suspendeu o pagamento de contas de água, luz, telefone, empréstimos e prestações de lojas. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos, fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal. Y ahora en adelante vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera, todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. A unos van a perder un poco de lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta. Pero piensen en lo que vale la vida. Mesmo no Brasil, há diferenças no meio empresarial. O professor de Direito e dono do restaurante Lapa Café, no Rio de Janeiro, José Fernandes Júnior, deu férias coletivas aos funcionários e distribuiu o estoque em forma de cesta básica. Já as lojas de Luciano Hang tiveram que ser fechadas pela justiça em algumas cidades.
Outro empresário que revelou seu desprezo pela população pobre e pelos idosos foi Roberto Justus, durante conversa com Marcos Mion num grupo de WhatsApp. Marcos Mion tinha compartilhado o alerta de Átila. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Todos foram pessoas, se mais jovens, é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou têm outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Pouca noção de responsabilidade social também foi revelada pelos pastores milionários de igrejas evangélicas, como Silas Malafaia e Edir Macedo, que se recusam a fechar os templos. Silas chegou a entrar na justiça contra a determinação de alguns governadores de cancelar todos os eventos e transportes públicos. Ele alega que a fé por si só nos torna imune ao vírus. Já Edir Macedo afirma que o coronavírus é a invenção do diabo e que quem tem fé tem corpo fechado. Quem sabe, no futuro breve, o Templo de Salomão sirva como enfermaria, a exemplo de ginásios e estádios. Este tipo de fala, aliada à negação do presidente que quebrou a quarentena para abraçar apoiadores no dia 15, provoca reações como esta. Aqui é a galera do coronavírus! Todo mundo pegando o coronavírus aqui na chuva. Depois que a gente pegar esse coronavírus, a gente vai esperar para todo mundo que ficou dentro de casa. O presidente estava em quarentena porque 23 membros do governo foram infectados na viagem aos Estados Unidos. Porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? A prática de espalhar notícia falsa também azedou as relações com a China, que está enviando médicos pelo mundo. O embaixador no Brasil exigiu a retratação oficial, depois de boatos conspiratórios do filho do presidente, que disse que a China criou o vírus de propósito. O pastor norte-americano Jimmy Baker não ignora os riscos da pandemia, mas viu ali uma oportunidade de aumentar sua fortuna, vendendo alimentação reforçada para o tempo de quarentena. Em contrapartida, o Papa Francisco passou a fazer missas online. Noi oggi qui a Roma siamo preoccupati perché sembra che i negozi sono chiusi, io devo andare a comprare quello e sembra che non posso fare la passeggiata tutti i giorni e sembra di questo. Preoccupati per le mie cose. E dimentichiamo i bambini affamati, dimentichiamo una povera gente che nei confini dei paesi cercando la libertà, questi migranti forzati che fuggono dalla fame e dalla guerra e soltanto trovano un muro. Noi viviamo nell'indifferenza. Depois que passei a acompanhar o monitoramento de casos da Universidade Johns Hopkins, é a primeira vez que cada país está sendo monitorado separadamente, para constatar a curva de evolução. Até dia 22, a Itália liderava o ranking da taxa de mortalidade com 9,25% dos pacientes, seguida do Irã, Espanha, Reino Unido e Holanda. A Alemanha deu um salto de quase 1000% no crescimento de mortes, mas tem a menor taxa de mortalidade, apesar de não ter feito quarentena total até ontem. A Holanda, que não adotou o método mais recomendável de quarentena, teve o maior crescimento no número de mortes totais em uma semana, seguida do Reino Unido, que até uma semana atrás tinha adotado a mesma estratégia.
Na Inglaterra, as escolas só estão abertas para os filhos de profissionais da saúde, segurança, farmácias e supermercados. A corrida aos mercados já está provocando o desespero dos profissionais da saúde europeus, que não têm encontrado comida quando saem dos plantões. A recomendação é que não se faça um grande estoque, para não provocar o desabastecimento. A dedicação de médicos, enfermeiros e socorristas tem despertado admiração mundo afora. Só para buscar um paciente, a desinfecção do paramédico e da ambulância levam 3 horas. Nos Estados Unidos, onde a epidemia está se alastrando rapidamente em 3 focos de contágio, até semana passada os jovens achavam que podiam curtir a vida como se nada estivesse acontecendo. Por causa do acesso caro à saúde, os movimentos negro e LGBT se uniram para fazer as compras aos mais vulneráveis. As famílias vão receber $1.000 do governo. No Brasil, iniciativas pontuais começam a aparecer, como distribuição de álcool gel nas favelas e assistência a idosos para fazer compras. E os médicos cubanos, que foram embora em 2019, estão sendo chamados às pressas para socorrer a Itália. É a primeira vez que vão atender um país do G7. Dos novos medicamentos que estão sendo estudados para o tratamento da Covid-19, o mais promissor é usado contra a malária. O problema é que ainda está em fase de testes e só é indicado para casos mais graves dentro de hospitais. O anúncio de Trump e Bolsonaro provocou uma corrida às farmácias do medicamento, que é de uso contínuo para pacientes de lúpus. Também foi descoberto que ibuprofeno não é recomendável em caso de febre. Cerca de 23 países estão desenvolvendo vacinas, mas é um processo que leva de 12 a 18 meses. No Brasil, a Fundação Fiocruz está fabricando os testes, que serão essenciais para isolar as pessoas infectadas e não passar a doença adiante. Seus profissionais habilitaram outros 12 laboratórios país afora para suprir a demanda de um país de dimensões continentais. Por isso, o mais importante é não se infectar para não sobrecarregar hospitais, seguindo o protocolo de higiene das mãos e tudo que vem da rua. É preciso passar álcool 70% ou água e sabão nos produtos industrializados e deixar os vegetais imersos numa mistura de água que boa por 15 minutos e lavar em água abundante. Vinagre não descontamina, nem ferver. A sacola do delivery deve ser descartada. A roupa usada na rua deve ser lavada em separado e tome banho imediatamente. Calçado usado na rua não se usa em casa. Tenha álcool gel no carro para passar no volante, marchas e maçanetas. Se sair com o cachorro, limpe as patas antes de entrar em casa. Fique a 1,5 m de distância de pessoas de grupo de risco, como idosos e pacientes oncológicos, principalmente crianças e adolescentes. E se puder, por favor, fique em casa. O destino da humanidade nunca dependeu tanto de nossa conduta pessoal.